O último episódio de Digital Circus deixou muita coisa em aberto e muitos mistérios também. E neste vídeo vamos analisar alguns desses e tentar desvendá-los. Uma coisa que deixou as pessoas um pouco confusas à primeira vez que viram um filme foi a parte das portas na mente do Jax. Mas não é nada de mais do que como seria a abstração de cada personagem aos olhos dele. Também, nessa cena, mostrou apenas 3 abstrações, coisa que é um pouco estranho, já que são 5 personagens sem contar com o Jax no circo. Mas continuando, as 3 abstrações foram de Agatha, que revelou que ele tem uma certa consideração por ela, o de Gangle e de Zubul. Mas faltou 2, o de Kinger e de Pomni. E estes cenários existem na cabeça de Coelho, pois as portas deles estavam lá. Se repararem no fundo desta cena, vem a porta do Kinger que é laranja, e nós temos uma teoria do que pode ter acontecido naquela porta. Estão a ver o quarto onde os Jax de cada abstração aparecem? Então, o Jax da porta do Kinger é nada mais nada menos do que o pianista. E isso é muito interessante, pois ele não parece estar assim tão bem mentalmente como o Jax da Zubul e da Gangle, das portas delas no caso, mas ele também não está tão perturbado como o Jax da abstração da Agatha. Mas a partir disso, eu chego à conclusão que possivelmente o Jax tocou o piano no funeral do Kinger para homenagear e mostrar respeito por ele. Porque nós não sabemos se eles dois já tiveram uma conversa profunda no passado, tal como o Kinger e a Pomni e o Kinger e a Agatha. Só que agora, passando para a porta da Pomni, a porta dela está trancada quase como se fosse algo que o Jax prefere nem imaginar, ou que acontece algo tão trágico que o Coelho Roxo acaba por abstrair após a morte de Pomni. Afinal, ele gostava muito dela. Próximo mistério. Nas últimas cenas deste episódio, os personagens fazem um memorial para os jogadores que já abstraíram. E lá nós vemos o Scratch, a Queen, o Bisco, o Spike, o Ormo, a Ratty, Ribbit, Kaufman e Jax. Eu não sei muito bem a pronúncia dele. Mas existem mais abstraídos, a qual o seu quarto já apareceu de fundo, e esses são o Ciclope Rosa, a Laço Laranja, o Palhaço Coelho, a Ostra Azul e esse que não tenho nenhum nome descritivo para ele, já que eu não sei o nome real de nenhum desses. Mas continuando, vocês podem até pensar, mas eles podem não estar naquele memorial porque a pintura aparenta não ter sido ainda finalizada. E estariam certos, só que eu acho que a Gooseworks não ia querer mostrar uma cena tão bonita como inacabada. Então, o que aconteceu pode ter sido que ou a Gooseworks esqueceu-se deles, que é muito provável, já que eles não têm nenhum destaque na série toda, ou eles fizeram uma coisa tão horrenda que os personagens não quiseram ter nenhuma lembrança deles, ou os mesmos, na verdade, eram NPCs de aventuras do Caim que acabaram que ganharam uma conexão com algum personagem e o personagem trouxe-se escondido para o circo, ao contrário da Pomni. E o Caim, como falou no episódio 2, pode ter acabado por não perceber que eram NPCs e criou um quarto para eles achar que eram personagens novos. E eu sei que esta teoria foi viajada, mas nunca se sabe, não é? Então, gente, eu estou a gravar isto enquanto estou a editar e uma teoria que eu vi num vídeo que eu acho que seria muito boa é que basicamente eles abstraíram muito rápido no circo e não tiveram tempo de nem fazer amigos sequer. Mas ao mesmo tempo que essa teoria é boa, eu acho que não seria motivo de não homenagear, entendem? Penúltima teoria. Estão a ver aquela parte em que o Caim está a ver os nomes reais de cada personagem do circo e acaba por pegar no Mike, sei lá das quantas, e junta um monte de pecinhas dentro do circo e cria o Scratch do nada e aparece o Scratch no meio da tela do nada? Eu fiquei muito confuso nessa cena, porque eu por uns momentos pensei que o Scratch tinha voltado à vida. Mas isso é um pouco impossível, não é? Mas depois quando eles voltaram ao palco, que foi onde o Scratch apareceu, ele não estava lá, nem tinha aparecido em nenhum momento do resto do episódio. E eu fiquei a pensar muito, o que é que será que aconteceu ao Scratch, ou o que é que será que era aquilo, que representação era aquela. Então foi aí que eu criei uma teoria. Quem não pode tirar a abstração de um personagem, mas pode ser que ele tenha criado uma outra cópia digital da mente de Scratch e tenha recriado. Só que isso é muito improvável, já que nós não vemos o Scratch mais nenhuma vez ao resto do episódio. A não ser que ele fugiu, não é? Tipo, pós quartos, não sei. E outra coisa provável é só que... não sei.
Digam o que é que vocês acham, porque eu não tenho nenhuma ideia do que pode ter significado aquilo. E por último, e acho que dos mais importantes, sempre vai haver uma segunda temporada. Eu sinceramente não consigo responder com tanta certeza a isto, mas infelizmente acho que não. Pois a Gooseworks afirmou não querer continuar com o projeto devido ao fandom tóxico. Inclusive, eu já falei disso num vídeo bem antigo do canal. Mas continuando. Eu não posso estar muito certo do que vou falar, pois a Gooseworks faz um pouco desse jogo para nos enganar. Por exemplo, ela disse que ninguém ia abstrair do elenco principal, mas no fim o Jack se abstraiu. E uma mulher, que eu acho que chama-se Morgana, quando estava na divulgação do Digital Circus, na estreia de cinema, alguma coisa assim, ela disse que esta história em específico do Digital Circus acabou, mas o circo em si não acabou. Mas só que, como é que eu vou explicar? Mas ela depois postou sei lá quantas coisas no Twitter que fez com que nós não soubéssemos se haveria uma continuação ou não. Estava a fazer um enigma enorme. Mas foi esse o vídeo. Eu tenho umas perguntas para fazer sobre o episódio, só que espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e tchau! Ok pessoal, isto aqui passa-se exatamente no fim que eu acabei de gravar os áudios. Eu fui a ver o vídeo que a Glitch tinha postado, os shorts. Eles postaram uns shorts em que o Caim estava com medo da abstração da Pomni. E no fim é como se tivesse sido meio que uma propaganda para os brinquedos novos deles. Mas mesmo o Caim estando com aquela voz de propaganda, ele estava meio assustado, sabem? E eu acho que aquilo vai dar um indício para a segunda temporada. Eu sei que pode ser muito louco isso, mas vocês precisam de ver os shorts. Eu vou colocar aqui se não tiver copyright. E caso contrário eu coloco no link da descrição. E eu estou a gravar isto sem roteiro, aviso já. Meu Deus, será a segunda temporada? Voltei mais uma vez com uma teoria. Sabem a parte que eu disse que a Morgana disse que era o fim daquela história em específico, mas ainda tinha outra história e sei lá o quê, e que o mundo do Digital Circus não tinha acabado? Os shorts indica que eu acho que o Caim, mesmo que ele agora é simpático e tudo mais, mas eu acho que ele agora tem medo que os personagens abstraiam da mesma maneira, não é? Que continua a ser algo que pode acontecer sim. Eu acho que ele está com medo de ficar sozinho no circo. Então, se calhar vai ser esse vai ser esse o enredo da segunda temporada. Será?